Poderia surgir no coração de Davi: o que tem a ver o trono onde eu vou me assentar e vou governar o teu povo por ti e para ti, com a perseguição, com essas lutas, com essas perdas? Mas a Bíblia não registra que Davi fez questionamentos, que Davi tinha dúvida de alguma coisa, que Davi... A Bíblia registra assim: ele sente dor porque ele é um homem, ele fica abatido, ele chora porque há a possibilidade dele não ver mais a sua família. Mas isso de maneira nenhuma retira do coração de Davi o propósito que ele tem de servir a Deus e de ser, como Deus assim ungiu, um rei segundo o coração de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as perdas nesse processo que ele está vivendo não retiram dele o propósito, a intenção, o desejo, a disposição de continuar sendo aquilo para qual Deus o separou. Eu pergunto: é verdade isso na sua vida? Primeiramente, você vive um propósito. Você vive aquele propósito geral. Viva segundo a vontade de Deus. Você procura conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Realmente, isso é verdade. Isso é verdade para você. E aí Davi, ele faz o seguinte: ele chora. E acontece algo muito estranho. Ele se angustia. Existe a tristeza e a angústia. Só que a angústia que vem é porque aqueles que estavam com ele, que andavam com ele, culpam ele daquela perda e intentam a intenção, sim, de apedrejá-lo. Ou seja, mesmo entre os mais allegados, Davi, nessa situação, nesse momento, é mal visto, é culpado da situação, ao ponto de os seus amigos, os seus companheiros de guerra, querer apedrejá-lo, matá-lo. Ou seja, se não bastasse a perda da família, ele perde também os amigos. De tal forma que os amigos querem matá-lo. Eu pergunto: quem de nós resistiríamos isso? Eu não sei se Davi ele entendia que tudo isso que ele estava vivendo fazia parte de um processo na qual ele estava sendo preparado, estava sendo conduzido a uma maturidade espiritual. Eu prefiro acreditar que sim, ele sabia, pelo fato dele não murmurar, dele não resistir, dele não abandonar, dele não agir com rebeldia. Eu prefiro acreditar que Davi entendia que tudo aquilo era um processo que estava gerando nele maturidade, que estava forjando ele, o homem que ele precisava ser para ser rei. E aqui nós temos um ponto muito importante na nossa caminhada que muito crente não entende, muito crente não aceita, o que é: existe um processo. Por isso que eu falei no domingo passado que Jesus não aceita porque do propósito, porque do tempo. O tempo é no tempo que o processo acontece.
o processo é essencial, fundamental para que o nosso caráter corrompido e distorcido pelo pecado, e principalmente quem veio do mundo, todo torto, ele é essencial, é no processo que Deus vai dando nova forma, um novo molde. Molde esse segundo o caráter de Cristo Jesus. Modelo por excelência. Então, nós sofremos perdas, nós sofremos perseguições, nós sofremos a incompreensão dos amigos. Nós sofremos e esse sofrimento faz parte. Porque são nos momentos difíceis, são nas situações difíceis, são nos sofrimentos que nós temos a oportunidade de aprender e nos tornarmos fortes. Tem um exemplo, não sei se eu já dei aqui, acho que eu já dei. Uma das nações mais prósperas da face da terra é a nação israelense. Uma nação pequenininha, pequena, com seus 8 milhões, se não me falha a memória, 10 milhões, alguma coisa assim, do tamanho do nosso estado menor, Sergipe, em território, mas é uma nação próspera, é uma nação tipo, como se dizia antigamente, de primeiro mundo. O Brasil ainda está lá no terceiro, né? O Brasil é emergente não emerge nunca, por causa da corrupção. Israel, Brasil, quantos anos tem o Brasil? 500, né? Israel de refundação, 74 anos. Se tornou uma nação próspera, o Brasil continua essa nação emergente, com 500 anos. Só que olha a história do Brasil, olha a história de Israel. Mas usando Israel como exemplo, o povo judeu aprendeu se tornou resiliente, se tornou forte pelos muitos sofrimentos que passou, desde da diáspora do ano 70 depois de Cristo. O povo judeu foi perseguido pela Igreja Católica, foi perseguido por Hitler. O povo judeu, eles não tinham quietude, porque eles estavam numa nação, aí invejavam eles, tomavam a posse deles. Aí foi um povo que aprendeu o seguinte: nós não vamos desistir jamais. Se não der certo aqui, se nos perseguirem aqui, nós vamos para outro lugar e nós vamos iniciar, nem que seja do zero, mas nós vamos iniciar e nós vamos continuar vivendo e da melhor forma. Então foi um povo que aprendeu por meio das perseguições. Vocês sabem o que Hitler fez ao povo judeu. A lutar, a resistir. E hoje o lema desse povo é cordeiros nunca mais. Porque eles foram cordeiros para Hitler, eles nunca mais. Então, por causa das muitas perseguições, das lutas, das muitas perdas, eles aprenderam a resiliência, a perseverança e a continuar firme no seu propósito. Pequena, mas poderosa. Davi, ele começa a ser perseguido muito jovem. Davi começa a sofrer muito jovem. Ele foi ungido por Deus e com pouco tempo começa a perseguição. Mas é um adolescente que está sendo por Deus transformado em um homem. E não é qualquer homem, é um homem de Deus.
um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 6, o finalzinho diz: Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Família, amigos, não posso contar com a família nem com os amigos. Eu vou continuar contando com quem? Com Deus. Na verdade, Deus não é para Davi a última opção. Deus é a primeira opção. Sempre. Davi, ele sabe da possibilidade de perder a família. Isso é tão verdade que ele vai a Deus e diz: eu persigo os amalequitas, eu vou conseguir alcançá-los. Ou seja, eu vou conseguir alcançar aqueles que prendem a minha família, eu vou conseguir livrar a minha família, eu vou conseguir ter a minha família de volta. Ele está orando na possibilidade de não ter a sua família de volta. Mas ele está orando a quem? Significa dizer que ele não desistiu de viver para Deus. Mesmo que Deus não desse a ele a sua família de volta. E aí, irmão? Dá para aprender alguma coisa aqui?